Bom dia. Então, hoje começamos com a reação de adição em alcadienos. Essa reação de adição em alcadienos ocorre da mesma forma, né, que a reação em alcenos. Existe uma diferença, tá, apenas entre os três tipos. Então, existem três tipos de alcadienos, né, lembrando que alcadienos é uma cadeia carbônica, né, formada por duas duplas ligações, independente de como estão distribuídas essas duas duplas, né, no composto orgânico. Então, o primeiro tipo de alcadieno é o alcadieno acumulado. Nesse tipo de reação de adição, tá, as ligações duplas estão presentes no mesmo carbono. Então, se chama acumulado, então o mesmo carbono possui as duas duplas ligações. Nesse processo de reação em alcadienos acumulados, tá, as duas duplas vão sofrer rompimento, tá, das duas extremidades do carbono central. Então, as duas duplas, as duas ligações π, né, nas duplas vão sofrer rompimento da ligação. Então, quando acontece isso, quando eu vou adicionar uma substância, que no qual o exemplo que eu vou usar aqui, trabalhar com vocês é o propadieno, eu vou ter que balancear a quantidade, né, da substância que vai ser adicionada. Então, se eu tenho em cada rompimento de ligação π, cada carbono que sofreu o rompimento da ligação vai receber um átomo. Então, se eu tiver uma ligação dupla, rompendo uma ligação π, eu vou precisar receber dois átomos no composto. Mas como eu tenho duas duplas ligações, eu vou precisar de 4 átomos. Então, nesse caso, sendo adicionado o cloro, que é o processo de cloração, eu vou precisar de 2 moléculas de Cl2, né? Então, não apenas de uma molécula, de 2 moléculas de Cl2, ou seja, de 4 átomos de cloro. Então, aqui no exemplo, é o propadieno, né, no processo de cloração. Então, o propadieno, o prop, significa 3 carbonos, né? Então, 1, 2, 3 carbonos. Então, como é acumulado, as ligações duplas estão presentes no mesmo carbono, né? Então, as duas duplas. Então, o carbono lateral necessita de dois hidrogênios e aqui 2 hidrogênios. Mais, então, os 4 átomos de cloro, né? Então, sofrendo o processo de rompimento da ligação π, nesse carbono, os 2 carbonos que sofreram rompimento da ligação vão necessitar de átomo de cloro. Então, aqui já foi adicionado 2. Rompendo a ligação π nessa dupla, então, os 2 átomos de carbono envolvidos vão necessitar receber um cloro, ou seja, um elétron. Então, aqui eu tenho 4 elétrons livres. Então, isso significa que eu preciso de 4 átomos de cloro. Então, como vai ficar esse composto? Então, vou colocar a estrutura agora com as ligações simples, os 3 carbonos, né? CH2. Então, cada, né, elétron vai receber um cloro. Então, né, esse carbono necessita de 1, então foi adicionado um cloro. O carbono central vai necessitar de 2 cloros e o carbono da extremidade de um cloro. Essa substância formou um alcano, né? No entanto, esse alcano eu vou denominar como 1,2,2,3, por que 2? Porque eu tenho 2 cloros, né, no segundo carbono. Então, 1,2, 2, 3, tetra, porque são 4, cloro, propano, porque agora só tenho ligações simples, tá? Tetra de 4 cloros sendo adicionados, né? O nome do elemento, prop, porque são 3 carbonos, an, que agora só tem ligação simples, certo?
Então, alcadienos acumulados, as ligações duplas estão presentes no mesmo carbono, tá? As estruturas de alcadienos necessitam receber 4 átomos, tá? Do reagente que está sendo adicionado, certo? Né? Formando, então, no final, um alcano. O segundo tipo de reação em alcadienos são os alcadienos isolados. Nessa estrutura, tá, os alcadienos isolados, as duplas ligações são separadas por 2 ou mais ligações simples. Então, aqui eu tenho 2 ligações simples entre as 2 duplas. Então, no qual também podem sofrer o rompimento, né? Lembrando da mesma forma que os acumulados, sendo adicionados, né, 4 átomos, né, em cada na estrutura do composto, tá? Então, um átomo de cada reagente adicionado nos carbonos que sofreram rompimento. Então, o exemplo que eu dei para vocês aqui é 1,4 pentadieno sendo adicionado ou reagindo com o ácido clorídrico. Então, nesse caso, lembrando da mesma situação anterior, eu só tenho 2 átomos, um de hidrogênio e um de cloro. Então, vou ter que balancear. Como são 2 duplas, eu preciso de 4 átomos. Então, vou balancear adicionando o 2 aqui, que no caso vai dobrar a quantidade de ácido clorídrico. Então, vamos colocar o composto aqui. 1,4 pentadieno. Pent são 5 carbonos, então 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, a ligação dupla está no primeiro e no quarto carbono. Então, aqui faltam 2 hidrogênios, ligação simples, ligação simples, 1 hidrogênio, desculpa, 2 hidrogênios, aqui 1 hidrogênio e aqui 2 hidrogênios, mais 2 HCl, ok? No rompimento da ligação dupla, tá? Do primeiro carbono, o primeiro e o segundo carbono vão ter os elétrons livres, né? E no rompimento da ligação dupla, o quarto carbono e o quinto carbono vão ter elétrons livres, no qual vão necessitar receber, né, os átomos. Lembrando que aqui vai seguir, como vai ser adicionado ácido clorídrico, aqui vai seguir a regra de Markovnikov. Né? Aonde os carbonos mais hidrogenados vão receber o hidrogênio, né? Então, se os carbonos mais hidrogenados vão receber o hidrogênio, são os carbonos da extremidade. Então, o hidrogênio, né, vai ser adicionado ao quinto carbono e ao primeiro carbono, né? E o cloro vai ser adicionado ao segundo carbono, né? E ao quarto carbono. Tá? Lembrando, segue a regra de Markovnikov, formando então, vou copiar a estrutura novamente, agora com as ligações simples entre os carbonos, porque ocorreu rompimento, e com, né, os elementos adicionados. Então, aqui vai um hidrogênio, aqui vai o átomo de cloro, aqui no terceiro carbono não vai nada, aqui vai o átomo de cloro e aqui vai um hidrogênio. A estrutura final formada, então, vai ser um alcano. Então, mas eu devo lembrar que no segundo e no quarto carbono, né? Segundo e no quarto carbono, eu tenho os cloros adicionados. Então, eu vou ter 1,4 de cloro, porque são 2, pent, 5 carbonos, an de ligação simples e termina com o 1,4 de cloro pentano. Então, o segundo processo de reação de adição em alcadieno são os isolados, onde as duplas ligações estão separadas por 2 ou mais ligações simples, né? Lembrando que se for adicionado
né, ácidos, né, tem que seguir a regra de Markov-Nikov, que o hidrogênio vai para os carbonos mais hidrogenados, que são os carbonos da extremidade, né? Lembrando também que eu vou ter que dobrar a quantidade da substância, né? Porque cada ácido tem um hidrogênio e um cloro, né? Mas pode acontecer com as outras substâncias de ácidos, então vou ter que dobrar para conseguir completar a quantidade de elétrons livres em cada carbono que sofreu rompimento da ligação π. O terceiro tipo, tá, são os alcadienos conjugados. Os alcadienos conjugados, as ligações duplas são separadas por uma única ligação simples, tá? Então, aqui eu tenho uma ligação simples e as ligações duplas após, em cada extremidade da ligação simples. Então, nesse caso, vai formar um alceno. Como que vai formar um alceno? Então, eu vou colocar a estrutura do nosso exemplo, que é 1,3 pentadieno, que vai ser adicionado o cloro. Nesse caso, eu não vou precisar dobrar a quantidade de cloro. Por quê? Porque eu vou formar um alceno. Como que eu formo um alceno? Então, vamos escrever a estrutura. Penta, então, são 5 carbonos. 5 carbonos, então, eu tenho uma ligação dupla no primeiro, tá? E no terceiro carbono. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios, ligação simples, 3, né? Aqui um hidrogênio, aqui falta um e aqui um hidrogênio, certo? Aqui vai ocorrer o rompimento da ligação, né? Então, eu vou ter um elétron aqui e um elétron aqui. Rompendo a outra ligação, tem um elétron aqui e um aqui. Mas como que eu formo um alceno? O que que acontece aqui? Esses 2 elétrons aqui estão próximos. Então, eles vão se ligar, formando uma ligação dupla, tá? Certo? E aí, os outros carbonos que têm os elétrons livres vão receber o cloro. Então, um cloro para cada carbono, né, que sofreu rompimento. Então, formando a estrutura que vai ficar Cl. Agora, no meio, eu vou ter uma ligação dupla, né? Aí, meu terceiro carbono com hidrogênio, ligação simples. 1, 2, 3, ligação simples, aí ainda eu vou ter, então, meu hidrogênio e CH3. Então, aqui, formou a ligação dupla, então, que é o alceno. Este carbono, aqui, então, o quarto e o primeiro carbono, né? Então, eles vão receber um átomo de cloro, que vai ficar a estrutura 1,4 de cloro, né? 2 penteno, tá? O 2 significa a ligação dupla, que é um alceno, tá? 1,4 é a quantidade de cloro, né? Porque são 2. 2 significa a ligação dupla no segundo carbono, né? E forma, então, um alceno. Voltando, então, alcadienos conjugados, né? As ligações duplas são separadas por uma única ligação simples, tá? Então, formando um alceno. Então, esse caso é chamado, tá, de reação específica de alcadienos, ou seja, reação 1,4 alcadienos específica, porque ela não ocorre de forma normal como nos outros alcadienos. Então, aqui o segundo carbono e o terceiro carbono, então, vão se ligar, formando, então, a ligação dupla.